Fala pessoal, fala galerinha. Eu sou o Matheus Uriel Tamioso Alves, sou o Mate do canal do Mate. E hoje nós vamos estar respondendo a esta pergunta aqui. O personagem Eric Cartman de South Park é uma pessoa boa no fundo? Bem, e a resposta é não. Apesar de às vezes o desenho animado para adultos South Park do Comedy Central, que passava no horário que não tinha criança assistindo, ele tinha os 4 protagonistas dele, né? O Eric Cartman, né, que é esse que nós vamos falar nesse vídeo, né, a resposta sobre ele, o Eric Cartman, o Kyle Broflovski, Stan Marsh e o Kenny McCormick. Apesar dele às vezes ter alguns traços de bondade. Lembre-se, tá, mas eu já vou avisando uma coisa, ter traços de bondade, só porque ele tem traços de bondade não significa que ele seja uma pessoa boa no fundo, tá? Lembre-se disso. Apesar de às vezes ele ter alguns traços de bondade, ele é egoísta, racista / preconceituoso, manipulador, covarde, psicopata, traiçoeiro e egocêntrico. Por quê? Sadismo recreativo, ou, para quem não sabe, para ser mais claro, se você não sabe, o sadismo recreativo significa prazer à dor alheia, entendeu? Bom, o Cartman, ele não quer apenas vencer, ele quer ver o colapso emocional da vítima. No episódio Scott Tenorman Deve Morrer, temporada 5, episódio 4, a prova é o momento icônico em que ele lambe as lágrimas do rosto de Scott, dizendo que elas são deliciosas. Porque eu acho que no episódio ele fez um chili, né, uma sopa com os restos mortais dos pais do guri, que ele queria se vingar do Scott Tenorman. Isso mesmo que você ouviu. Ele sente um prazer quase sensorial, com o desespero de um garoto que acabou de perder os próprios pais. 2. Manipulação para o caos. Manipulação para o caos. Ele gosta de corromper pessoas puras apenas para... Eu vou me perder aqui. Apenas para ver o estrago. No episódio Casa Bonita, temporada 7, episódio 11, para não perder uma festa em um restaurante temático, Cartman sequestra Burroughs e tranca-o em um abrigo antiaéreo e o convence de que a humanidade foi extinta por um meteoro. Ele deixa a cidade inteira em pânico e a família do Burroughs desesperada. Tudo para um burrito e um mergulho na Casa Bonita. No episódio Kenny Morre, temporada 5, episódio 13, enquanto todos choram a morte iminente de Kenny, iminente porque o Kenny sempre morre, né? Ele morre e volta assim o tempo todo. A morte iminente de Kenny, diferente das outras, o Cartman finge lutar por uma causa nobre, pesquisa de células-tronco, usando o sofrimento do amigo. No final ele revela que só queria células-tronco para clonar um restaurante Sharky's Pizza. No episódio A Paixão de Judeu, temporada 8, episódio 4, ele manipula uma cidade inteira usando fanatismo religioso, vestindo-se como um ditador e marchando para tentar iniciar um extermínio, provando que seu ódio é estratégico e profundo. No episódio Crianças Ruivas, temporada 9, episódio 11, após ser enganado e acreditar que virou ruivo, ele organiza um exército para realizar um genocídio contra as crianças não ruivas, que não são ruivas, mostrando que ele só, entre várias aspas, defende
minorias quando isso ele só, entre várias aspas, defende minorias quando isso o beneficia. Só quando isso o beneficia, quando isso beneficia ele. No episódio A Associação Atlética dos Bebês Viciados em Crack, temporada 15, episódio 5, ele escraviza bebês viciados em drogas para lucrar com vídeos de lutas dos bebês pelo crack, tratando seres humanos como mercadoria sem qualquer pingo de remorso. Em todos esses casos, o padrão... Só um minuto. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo. A resposta é não. Não. Só não mesmo. Não é geralmente não, é não. Só não. Qual é a diferença? É que o geralmente, se você não sabe, geralmente significa na maioria das vezes. Mas se você... Mas não tem... Se ele fosse geralmente não, ele seria bom algumas vezes. Algumas vezes ele seria bom. Tipo assim, geralmente não, mas algumas vezes sim. Na maioria das vezes, geralmente não, mas algumas vezes sim. Não, aqui é não, só não mesmo. Só não. É não e só não. Só não. Nem umas, nem algumas, nem outras. Não, é só não. Só não mesmo. A resposta é só não. Sem geralmente. Tira o geralmente. É não, é só não. Não é geralmente não. É não, só não mesmo. Ele não tem entre várias aspas, fundo bom. Ele tem objetivos e usa a crueldade para alcançá-los. Portanto, é isso que ele também é um protagonista, mas às vezes ele é considerado um vilão. Entendeu? Como é que eu posso explicar? No fundo ele não é uma boa pessoa. Ele pode ser um protagonista e ele é um... Como eu disse antes, ele é um dos protagonistas, né? Os protagonistas são ele, o Kyle Broflovski, o Stan Marsh e o Kenny McCormick. Mas ele é um protagonista que serve como vilão. Ele é um protagonista que em alguns episódios, como ele está fazendo coisa errada, ele também serve para o papel de um vilão. Ele serve para os dois papéis, tanto para o papel de um protagonista, quanto às vezes para um papel de um vilão. Bom, ele pode ser um protagonista meio vilão, que em alguns episódios ele está fazendo umas coisas erradas e ele pode ser considerado um vilão também. E às vezes, quando um claro exemplo de seu egoísmo é no episódio... Outro episódio, um dos claros exemplos do seu egoísmo é no episódio Cartmanlândia, onde ele usa a herança da sua falecida avó para comprar um parque de diversões, onde ele é o único que pode entrar no parque. E no fim do episódio ele perde o parque. E no fim do episódio ele perde o parque. Porque ele foi egoísta, né? Ele só queria o parque pra ele, não deixava ninguém além dele entrar. E não falaram com ele. Tipo assim, o que eu quero dizer é... Não conversaram com ele, não tentaram, sei lá, conversar, fazer as pazes e deixar entrar. Não, ele só continuou deixando ninguém entrar, continuou do mesmo jeito e não deixou ninguém entrar. Mas no fim, depois ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo e se deu mal. Bom, ele perde tudo. Não, eles não tentam conversar e tentar fazer ele mudar de ideia. No fim ele só se deu mal só. Concluindo, o que eu quero dizer concluindo eu quero dizer finalizando ou talvez até resumindo. A resposta curta é não. Como eu falei antes, a resposta curta é não. Mas só porque ele tem traços de bondade não significa que ele seja uma boa pessoa no fundo. Entendeu? Bom, ele é um dos protagonistas, mas que também às vezes agir como o papel de um vilão em alguns episódios. Não, ele é um protagonista que às vezes serve como vilão. E no fundo ele não é uma boa pessoa. Uma pessoa boa. Ele é um protagonista, né, que às vezes serve como vilão, mas não.
A resposta é não, no fundo ele não é uma boa pessoa, no fundo. Corta!